Nós já tivemos 2 sermões lidando com, primeiramente, o reinado de Abias de Judá, tal pai, tal filho. Depois o reinado de Asa de Judá, que foi um rei bem melhor que ele. O cara peitou a própria mãe. Foi interessante isso tudo. E hoje chegamos ao que na minha Bíblia pelo menos tem um subtítulozinho, né? Os irmãos sabem que esses subtítulos não estão no texto original, são ajudas ao leitor. Só que às vezes eles dão um spoiler desnecessário, né? Que nem aí, o mau reinado de Nadab. Poxa, já contou que era mau, a gente nem leu. Mas vocês vão ver que entender que é um mau reinado, inclusive é parte do próprio assunto. Vamos a partir do verso 25 até o final do capítulo, juntando 2 histórias e trataremos disso tudo. Eu peço a sua atenção para a leitura da palavra do Senhor. Assim diz a Escritura. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor e andou nos caminhos do seu pai, e no pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e o feriu em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. Baasa, no 3º ano de Asa, rei de Judá, matou a Nadab e passou a reinar em seu lugar. E logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão. Não lhe deixou ninguém com vida. A todos exterminou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do seu servo Aías, o silonita. Por causa dos pecados que Jeroboão cometera e pelos que fizera Israel cometer, por causa da provocação com que irritara ao Senhor, Deus de Israel. Quanto aos mais atos de Nadab e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, o qual fizera Israel cometer. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, ao considerarmos o caminho de homens maus, desses que o Senhor diz transtornar a senda, no Salmo 146. Ao considerarmos essa história tão estranha, pedimos que o Senhor nos abençoe e abra os nossos olhos para como o Senhor vence o mal. Em nome de Jesus. Amém. Você sabia que, por vezes, homens maus são destruídos precisamente por outros homens maus? Acontece de diversas formas, eu acho que vocês sabem disso, não sabem? Estranhamente é assim, mas é. Tem dias em que o mal é vigorosamente derrotado, mas quem o derrota, simplesmente a gente olha e fala, ué, mas esse aí é bandido também. Estranho como o mundo anda. Será que é apenas isso? Mal vencendo o mal, cobra comendo cobra, cachorro comendo cachorro, será que é isso? Acontece muitas vezes, pense por exemplo na famosa Segunda Guerra Mundial, o terrível Terceiro Reich de Hitler e os seus asseclas demoníacos. Quem que os derrotou? Veja, temos diversos nomes que os derrotaram. As forças aliadas foram compostas de muita gente, muitos países, inclusive nós brasileiros, Inglaterra, Estados Unidos e outros. Mas um exército decisivo na derrocada alemã foi o Exército Vermelho, da Rússia de Joseph Stalin. Um homem que não tem o reconhecimento que merece em termos de maldade. Em termos de mortes, causou bem mais do que o próprio Hitler. Suas ações perversas contra inimigos do regime são lendárias. Pesquisa por você mesmo depois. Sejam seus famosos gulags, campos de trabalhos forçados e maus tratos e torturas, para onde eram enviados não somente criminosos, mas os inimigos políticos do regime. Mais de 3 milhões de russos foram enviados por ele para os gulags. Leia sobre Holodomor, o extermínio por fome, a política de Stalin que resultou em mais de 10 milhões de mortos ucranianos. Um homem mau que derrubou outro homem mau. E é um pouco incômodo isso, não é? Porque nós queremos sim que o mal seja vencido, mas, poxa vida, queremos que seja vencido pelo bem, pelos bons. Nós queremos que seja Frodo que consiga jogar o anel lá no Monte da Perdição, no vulcão. Mas às vezes não é o bem que vence. Esse tipo de coisa acontece bastante, você sabe, também no mundo do crime organizado. Muitas e muitas vezes um bandidão é eliminado por outro.
que toma seu lugar e põe fim ao seu reinado do mal, e sim, começa um outro reinado de impiedade, de injustiça, de maldade. O bandidão, muitas vezes, nunca é preso, nunca encara a justiça, nunca encara a prisão, a pena adequada, mas vem um outro bandidão e o elimina com frieza. E como que a gente fica nisso tudo, vendo o mal vencer o mal? Será que a nossa teologia explica esse tipo de coisa? Qual é a nossa expectativa nisso tudo? Como que a gente reage a essa maldade que parece estar vencendo o tempo todo nos telejornais, em coisas por aí? O mundo é cheio de maldade, e maldade em lugares elevados e poderosos, e gente capaz de fazer muito mal mesmo. Será que Deus está vendo? Será que Deus está agindo apesar disso? Será que Deus está agindo através disso? Como que a gente pode descansar o coração olhando a maldade que se passa nas cidades, nos lares, nos palácios de governo, pelo mundo afora? Hoje o texto bíblico vai nos ajudar a considerar estas questões. E veremos que o mal é vencido, em última instância, pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor se cumpre, e a palavra do Senhor vence o mal. Veremos isso em algumas partes. A primeira parte que eu quero que você note é como neste mundo caído, o mal se repete enfadonhamente. Olha comigo de novo o início do texto. Verso 25. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o quê? Crianças, o que ele fez? Olha aí no texto. Ele fez o que era bom? Não, ele fez o que era mal diante do Senhor. E andou nos caminhos do seu pai, e no pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. Estamos em pleno livro de 1 Reis, nos voltando agora para o reinado de um homem chamado Nadab, e você já viu que ele é curtinho, né? Eu acho que você já percebeu que a leitura de 1 e 2 Reis às vezes é um pouco confusa, não percebeu? Porque nós temos 2 reinos, e o autor está contando paralelamente a história dos 2 reinos. O Marcel comparou outro dia a quando você assiste um filme que vai cortando entre 2 momentos da história que se passam em lugares diferentes. Para complicar, ele vai e volta no tempo um pouquinho também, como alguns filmes fazem. Mas lembrando, no norte nós temos 10 tribos, o reino chamado Reino de Israel. No sul nós temos 2 tribos chamadas de Reino de Judá. E o relato bíblico vai alternando as histórias de cima e as histórias de baixo. Às vezes tem uma intersecção entre os reinos também. E mais confuso ainda é porque, claro, os reinos não trocam de rei ao mesmo tempo. Então, às vezes, a gente avança nos anos de Israel com rei X e rei Y, e aí a gente volta para contar a história de um rei de Judá, mas com isso a gente volta no tempo um pouco. E quem está reinando no outro reino era o que já estava antes, e já morreu na nossa história, entendeu? É confuso mesmo. Já tinha morrido, mas está vivo. Para complicar, alguns são maus, outros são bons, como Asa foi. Vimos na semana passada alguém que inclusive teve coragem de peitar a rainha-mãe com a sua idolatria. Não é fácil peitar mamãe, mas ele foi lá. Alguns são bons, outros são maus. Para facilitar para vocês, os do norte são maus, tá? Pronto. Passamos alguns sermões examinando o reino do sul, ainda no capítulo 14, com Roboão e suas confusões. Em seguida, Abias, um reinado curtinho. E em seguida, então, Asa, num reinado mais longo e bem melhor. E agora o nosso texto se volta, então, novamente para o norte, para Nadab. A Nadab assume o trono ainda no reinado de Roboão, que já deixamos para trás, porque já morreu. Mas, enfim, compreendido? Pergunta para as crianças depois, elas explicam para vocês melhor assim. O ponto é, morre Jeroboão. Lembra dele? Aprendemos muito sobre o que o pastor Marcel chamava de a religião de Jeroboão. Uma falsa religião, uma tentativa de imitar o reino de Deus com falsas festas, com falsos sacerdotes, com falso altar, com falsa adoração, uma tentativa de ganhar o coração do povo sem deixar que o povo se voltasse para Jerusalém. E o Senhor fez sérios alertas para Jeroboão e sua descendência. Chega o filho dele, Nadab, e o que ele faz? Ele faz a mesma coisa, ele faz o que era mal perante o Senhor, que nem seu pai. Ele viu que seu pai Jeroboão passou poucas e boas pela mão do Senhor, mas ele vai e faz o mesmo. Ele anda em pecado, ele leva o povo ao pecado, não é apenas o mal que ele causa com suas próprias mãos, mas ele suja a mão do povo todo no processo. Não basta ele fazer o mal, ele leva o seu reino inteirinho a fazer o mal. É interessante que às vezes a gente lê sobre pessoas perversas da história do mundo, e eu acho que vários de vocês, eu tenho certeza, tem uma certa curiosidade mórbida com gente malvada, não tem não?
Fala a verdade, até onde a maldade pode ir. Eu sei, por exemplo, que alguns de vocês são fascinados com vilões da ficção. Alguns gostam de ler sobre o canibal Hannibal Lecter e suas maldades. Ou outros amam o Coringa, ou Darth Vader, ou seja quem for. Nós queremos entender o mal, porque ele nos é misterioso. A gente lê, inclusive, sobre homens e mulheres perversos da realidade, e há um fascínio. Livros escritos contando sobre assassinatos famosos vendem que nem água. Passa na livraria mais perto de você, nas que ainda tem abertas, essas poucas que ainda tem abertas. E você vai ver lá entre os best-sellers um monte de livros de true crime, crimes reais. O maníaco do parque, o assassinato de não sei o quê, o bandido de não sei o quê. Esse tipo de coisa vende muito, porque isso é fascinante para a gente. Como o mal opera, o que o mal faz. Eu li um pouco sobre Stalin, me preparando para esse sermão, como mencionei, e tem cada coisa. Coisas que não são do conhecimento do grande público, como Hitler tem mais conhecimento. Como eu disse, ele não recebe o reconhecimento que merece, em termos de maldade. Um homem mau. Assim como Hitler, a quem ele derrubou. A gente não tem, de fato, a medida da maldade desse mundo. Eu lembro também de uma época passada, estudar um pouco, pesquisar bastante sobre o famoso Joseph Mengele, ou Mengele, como alguns falam, e seus experimentos médicos, entre aspas, né, nos campos de extermínio. Eu não posso contar, porque aqui entre nós tem menores de 90 anos, e são coisas que não são apropriadas para ninguém que não tenha vivido tanto. Coisas enlouquecedoras. As coisas que esse homem fez, ele era chamado de o anjo da morte de Auschwitz. E acho que alguns de vocês sabem que ele morreu no Brasil, né? Fugiu da Alemanha, morreu no Brasil, afogado em Bertioga. O mar de Bertioga, lá no litoral paulista. Eu sigo a teoria de que é afogado com a ajuda de caçadores israelenses que circulavam pelo globo. Inclusive, podia ter um monumento lá na praia em Bertioga, comemorando esse evento. Eu acho que seria apropriado. Eu li outro dia também, dessas coisas que você lê e estraga a sua semana, sobre atrocidades que os japoneses cometeram na guerra contra os chineses. Tinha terminado um livraço de ficção nesses dias que mencionava algumas dessas coisas, fui atrás de ler. Homens maus. Aí a gente lê sobre esses reis e é interessante o contraste. Porque você vê Nadab e o texto diz, ele fez o que era mal perante o Senhor, e vem o outro, Baás, e ele fez o que era mal perante o Senhor. E às vezes é rei atrás de rei, e o que o texto nos diz? Só isso. E fez o que era mal, e de mal, e mal. Tá, mas o que ele exatamente fez de mal, eu queria saber. Por que Deus não detalha mais? Às vezes ele fala, instituiu a adoração a Baal, a Astarote, não sei o quê. Mas às vezes a gente está falando de 20 anos de reinado, resumidos em 3 versículos. Fez o que era mal, e levou o povo a fazer o mal também. Há algo a aprender aqui, irmãos. Por que Deus não detalha tudo isso? Você já deve ter percebido que o livro dos reis tem uma baita mesmice. Por favor, não entenda que eu estou dizendo que o texto é chato, tá? Não é isso. Uma mesmice intencional. O texto está nos mostrando, ele é projetado assim mesmo. Um autor chamado Peter Leithart nota bem que mesmo batalhas que em outros livros, como Juízes, são descritas com detalhe, vieram 300 mil daqui, 50 mil daqui, fizeram emboscada na colina, etc, etc. Descreve a batalha. Nos livros dos reis e teve briga, e teve guerra, e segue o jogo. E ninguém fala mais sobre isso. O que se aprende nisso? Um outro comentarista, o Dale Ralph Davis, um que eu gosto muito, ele chama a atenção para o fato de que o mal é assim mesmo, gente. O mal, no final das contas, é tedioso, é enfadonho, é sempre isso. Idolatria, rebelião, crueldade, próximo. Idolatria, rebelião, crueldade, próximo. Idolatria, rebelião, um pouquinho mais de imoralidade ali para mudar um pouco, crueldade, próximo. Nem tem por que nós nos determos muito nesses reis malvados, sabe por quê? Porque são só homens maus, eles passam rápido, e o mundo é melhor sem eles. E mesmo a sua maldade não tem nada de muito impressionante, não. É só mais um tirano para a lista dos tiranos de Israel, para a lista dos tiranos da história da Bíblia e do mundo. Como alguns comentaristas notam bem, que diferença para o tempo de Salomão que a gente leu no livro de Reis. No livro de Salomão, na época dele, a gente fala sobre ação, sobre intriga palaciana, sobre confusões diversas, cheio dos detalhes do que Salomão fez ou deixou de fazer. Mas quando passamos para esses filhos e descendentes dele e os inimigos que tomam o poder, é só isso aqui mesmo. Nada de vívido acontece. Só quando entra um Elias em cena, já chega Elias no livro, tá? Um spoilerzinho para vocês. As coisas vão dar uma mexida em breve.
De novo, Peter Leithart, ele é muito perspicaz em notar que esse é o caminho do mal mesmo. Achei genial essa observação. O diabo prometeu para Adão e Eva que seguir o caminho do mal traria uma vida excitante. Não foi isso que ele prometeu? Vocês serão que nem Deus. Só que a vida tão excitante que o caminho do mal prometeu, na verdade, se prova pesada, árida, extenuante. Vocês serão como Deus, resultado, dores de parto, trabalhar com o suor do rosto, cardos e abrolhos e a natureza nos resistindo. Essa oferta do Satanás foi totalmente black fraud. Prometeu uma vida em abundância, entregou uma vida destruída, horrorosa. Leithart diz assim: Jeroboão finge dar um passeio pelo lado selvagem, finge estar fazendo algo esperto e ousado. Sua selvageria não é apenas domesticada, é sonolenta. É um sonífero para o reino do norte. E assim com o filho dele também, querendo viver pelo seu poder e pela sua vontade, querendo ser lei para si mesmo. Nadab fica registrado pela história assim: um tolo homem mau. Próximo. Qual é o legado do rei Nadab? Nada. Maldade. Fez as maldades que papai fizera. Só isso. Meus irmãos, não deixe o seu coração se impressionar. E nem deixe o seu coração se abalar demais por causa dos homens maus que dominam aqui ou acolá em esferas diversas da vida. Eles podem parecer, sim, poderosíssimos e impressionantes. E sim, o mal que causam é real, não neguemos isso. Porém, eles são como a palha que o vento dispersa. É o que o Salmo diz, não é? Parecem impressionantes. Vai bater um vento, eles vão sumir por aí. Bate um ventinho mais forte, esses homens se vão. Não deixe que o seu coração seja dominado pelas visões e feitos dos homens maus, sejam eles quem forem. Claro que nos aborrecemos, claro que odiamos o mal, mas lembre-se, o mal tem sempre os dias contados. Nenhum mal durará para sempre. Nenhum homem mau reinará eternamente. O único reinado eterno é do homem bom, Jesus Cristo, o justo. E perceba que mesmo na maldade toda, quem está agindo é a palavra do Senhor. Vamos para o nosso segundo ponto. O reino do mal é derrotado pela palavra de Deus. Vamos de 27 em diante. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e o feriu em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. Baasa, no 3º ano de Asa, rei de Judá, matou a Nadab e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão. Não lhe deixou ninguém com vida. Todos exterminou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do seu servo Aías, o Silonita. Por causa dos pecados que Jeroboão cometera e pelos que fizeram Israel cometer, por causa da provocação com que irritara ao Senhor, Deus de Israel. Quanto aos mais atos de Nadab, tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. E no 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza e reinou 24 anos. Então, um reinou 2, o outro 24, mas o que ele fez? Verso 34. 24 anos fazendo o que era mal perante o Senhor e andando no caminho de Jeroboão. Merece um versículo para você? Um versículo para os seus 24 anos de maldade. Acontece um golpe de Estado no Reino do Norte. Com apenas 2 aninhos de reinado, ainda se acostumando, aprendendo a senha do palácio, como destrava a segurança, essas coisas, Nadab já perde o posto. Oh, grande Nadab malvadão! Rapidamente, outro malvado aparece, um golpe armado por Baasa. Ele se vale dessa situação, é uma campanha militar, o reino de Israel está lutando contra os filisteus, lá para o lado de Gibeton, que pertencia aos filisteus, isso no 3º ano de Asa, rei bom, lá do sul, para a gente manter a cronologia. O tal do Baasa faz uma conspiração. Olha que interessante. Às vezes a gente olha o mal e ficamos com a impressão de que o mal é absoluto, de que ele é todo poderoso, mas ele não é. Pode parecer que é, porque ele de fato tem poder para mandar e desmandar e fazer coisas horríveis com a gente, mas o mal nunca é soberano. E o mal não precisa lutar apenas com o bem. O mal luta entre si. O mal se canibaliza.
o mal luta entre si. Debaixo do nariz do rei, tinha outras pessoas más, prontas a tomar o lugar dele, prontas a ajudar no golpe. Nunca se esqueça disso, tá? Governantes maus não dormem bem. Lembra disso? E dá um sorrisinho na hora de dormir. Homens maus não dormem bem. Eu lembro-me de um filme de alguns anos atrás, alguns de vocês devem ter assistido, O Último Rei da Escócia, assistiu? Com Forrest Whitaker, aquele ator incrível, sobre a história do Idi Amin, o rei, presidente da Uganda. Um homem pavoroso, um homem mau. E uma coisa impressionante no livro é a constante paranoia com que ele vivia. Todo mundo tinha medo dele. Ele era assustador. Mas ele tinha medo de todo mundo também. Sempre com medo de ser envenenado, de ser traído, de algum golpe de Estado acontecer e ele ser eliminado. Entenda isso, chefões do crime vivem assim, dormindo com o olho aberto, com medo de ter informantes entre os seus, com medo de ter policial disfarçado, com medo de algum tenente dele se animar a tomar o seu posto e acabar com a sua raça. Você sabe disso? Que Nadabes não tem um dia de paz que seja? Que o Senhor transtorna o caminho deles, como diz o Salmo? E que quem toma o seu lugar na maldade também não vai ter? E vem essa conspiração e Baasa agora se torna o rei mau, que vai ter também de dormir de olho aberto. Regicidas morrem de medo de regicidas. Eles sabem como é fácil ser um. Então, sim, ele faz algo impressionante, ele arma essa situação, ele pega o lugar do rei, ele mata o rei. Veja, entenda, isso aqui é Israel, tá? Isso é Israel. Mas tem algum temor do Senhor entre esse povo? Nenhum temor do Senhor. Todos aí são religião de Jeroboão, e não servos de Yahvé. Israelitas apenas no nome e não na realidade. Bem que o Novo Testamento insiste com isso, não insiste? O apóstolo Paulo certa vez disse aos Gálatas, não disse? Que os verdadeiros filhos de Abraão são os que têm o sangue de Abraão? Não. Filho de Abraão de verdade é quem tem? A fé de Abraão. Bem que Jesus falou também no Apocalipse, sobre alguns que dizem judeus, que dizem ser judeus, frequentam as sinagogas, mas não são não. São sinagoga de Satanás perseguindo a igreja. A maldade entre o povo de Deus. Ele assassina o rei de Israel e, claro, não para aí. Ele vai, como muitos reis fizeram na história, ele vai atrás de todo e qualquer descendente de Jeroboão para exterminá-los. O que ele está prevenindo com isso? O contragolpe. Porque regicidas vivem com medo de regicidas. Homens maus vivem com medo de outros homens maus. Essa é a esperança. Ele não teria como dormir. Se um descendente de Jeroboão sobrasse, ele extermina a todos, um homem mau. Agora, note a interpretação que o texto bíblico nos deu para isso, que tem o dedo do Senhor nessa história toda. Não lhe deixou ninguém com vida e a todos exterminou segundo a palavra do Senhor, por intermédio do seu servo Aías, por causa dos pecados que Jeroboão cometera. Veja, tem o dedo do Senhor nisso. Olhando humanamente, queridos, parece que nós estamos apenas vendo uma briga entre gente perversa, onde os homens maus se sucedem com o poder. Mas olhando com os olhos da fé, nós estamos vendo que, na verdade, não são eles que mandam no reino perverso de Israel. É o Senhor que está utilizando um para acabar com o outro. O Senhor havia dito para Jeroboão que, por causa do que ele fez, seus descendentes não sobrariam e não tomariam o reino mais. Por causa do mal que Jeroboão fez, para que se cumprisse a palavra do Senhor, trazida pelo homem de Deus, o Senhor levantou um outro homem mau para retirá-lo. Isso cabe na sua teologia? A Bíblia ensina isso. Dale Davis, mais uma vez. Isso é teologia bíblica básica. Yahvé se utiliza de homens maus para punir outros homens maus, e depois julga os instrumentos maus que ele mesmo utilizou. Como foi o caso da crucificação, não? Nós lemos hoje o discurso de Pedro em Atos 2, em que ele fala sobre o instrumento humano de judeus e romanos, aquela união terrível que crucificou, que assassinou o Filho de Deus, mas ao mesmo tempo fica claro que ali tudo era o plano do Senhor. Deus queria que aquilo acontecesse. Deus queria que fosse desse jeito. O que não inocenta nem os judeus nem os romanos que fizeram aquele crime horrendo. A grande lição para você hoje, meu irmão, é sempre que parece que o mal está triunfando,
Nós devemos nos lembrar de histórias como essa. Quem está triunfando não é o mal, é a palavra de Deus. Havia sido dito que a linhagem de Jeroboão não permaneceria no trono, não foi? Quem triunfou? Não foi Nadab, não foi Baasa, foi a palavra de Deus. Aías profetizou a derrota dele, está lá no capítulo 14, se você quiser ler depois, que seus corpos seriam deixados para os urubus. É a palavra do Senhor que vence a história. É a palavra do Senhor que vence o mal em nós, no mundo, o mal sobrenatural do diabo e dos seus anjos, o mal da história dos homens maus. Entenda, queridos, não faltam recursos ao nosso Deus. Ele pode, inclusive, se valer de homens perversos para tirar homens perversos. Isso não inocenta um instrumento. Isso mostra a soberania do Senhor. Claro, a gente queria que ele usasse sempre um rei bom para tirar o rei mau. Ele é o soberano e faz como ele quer. Ele usa Stalin para tirar Hitler, guardadas as devidas proporções. Baasa assume e é mais do mesmo, mais um rei malvado, mais uma vez o tédio da maldade, a mesmice do pecado. Como diz Davis, o pecado nunca é criativo, meramente imitativo e repetitivo. Imoralidade, idolatria, rebelião. Próximo, imoralidade, idolatria, rebelião. Próximo. O texto nos conta que ele brigou com Asa de Judá, lembra, a gente está vendo as histórias paralelamente. Nesse caso, não parece que Deus vai usar o rei bom para tirar o mal. O mistério da providência do Senhor é muito mais profundo do que podemos imaginar. Mas veja o que o texto te indica. O que está acontecendo por detrás de tudo é a palavra do Senhor se cumprindo. A palavra de Deus segue vencendo o mal. Hoje também, você sabia disso? Como? Como que o reino da luz avança pelo mundo? Pela palavra. Como que as trevas são espantadas de lugares onde o mal reina, o mal espiritual reina, onde as pessoas estão escravizadas pelas trevas, cegas pelo diabo? Como que o mal é expulso? Pela palavra. Como que o seu coração é subjugado pelo Senhor? Como que o velho homem é vencido? Pela palavra. O reino avança pela palavra pregada e crida. E na grande e derradeira vitória sobre o mal, é justamente o rei bom que vence o mal, o melhor de todos os reis. Em Atos, em tantos lugares, a gente aprende sobre como essa providência opera. Mesmo quando os maus acham que estão triunfando, de uma maneira profundamente misteriosa, que em geral escapa à nossa capacidade de entender, é sempre a palavra de Deus que está vencendo. Baasa se achava o máximo com sua conspiração militar contra o rei. Ele só estava cumprindo a profecia de Deus. E teria o dia dele também. O mal, queridos, ele é vencido pela palavra de Deus. A palavra encarnada, Jesus Cristo, se deixou sofrer o dano, se deixou crucificar. E a sua história está sendo contada pelas tribos e nações na sua palavra escrita e pregada pelo mundo afora. Como diz o famoso hino Castelo Forte, o príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. O mal vai ser derrotado, irmãos, em Cristo. Enquanto não chega o dia dessa vitória final e plena, o Senhor vai se valendo de várias formas. O que nós temos a usar é o bem. Nós somos chamados a vencer o mal com o bem. Mas não se espante se aqui ao acolá o Senhor usar o próprio mal para trabalhar contra o reino deles. E a boa notícia é que o Senhor levou a nossa culpa na cruz para nos livrar do nosso próprio mal. E Ele vai terminar o serviço. As profecias já o disseram e a palavra do Senhor não falha. Um dia o Senhor vai terminar de reunir todos os que são dele. E todos os perversos, os que não creem em Cristo, serão punidos eternamente. Enquanto esse dia não chega, vamos andando e nos alegrando pelas instâncias em que o mal perde, ainda que de forma provisória, porque elas são prévias. Confiando que Deus sabe o que está fazendo, que Ele inclusive se valeu de judeus maus e romanos maus para crucificar o seu Filho, para que o bem vencesse, expondo ao ridículo as forças das trevas. A grande pergunta hoje é de que lado você está. Talvez você, como esses reis,
sonolentos e chatinhos do livro de Reis. Talvez você, como eles, ache que o melhor para a sua vida é ser lei para si mesmo. Fazer o seu próprio caminho, tomar as suas decisões e ignorar a palavra do Senhor. Andar pelo seu poder e sua ideia. Foi a proposta para Adão e para Eva. Não andou bem, nunca vai andar. Tem um caminho melhor. Como diz Davis, o texto implica que essa monotonia é a marca registrada do mal. Não vai ser preciso esperar até Eclesiastes para que a vida, a parte do Deus vivo, seja mostrada como fútil. Baasa pode nos mostrar aqui mesmo em 1 Reis que a impiedade é chata. Sabe o que é vida em abundante? Vida em abundância é seguir Cristo. Nós fomos convencidos pelo diabo do contrário. Nós achamos que uma vida em abundância é uma vida fazendo o que queremos. Mas o mesmo Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Diz: se vocês me amam, cumpram os meus mandamentos. Vida em abundância, queridos, é a vida que segue o caminho do Senhor, da palavra dele. Com ele viveremos em um mundo refeito sem mal algum. E essa vai ser a existência mais excitante, mais perfeita, mais plena que qualquer um de nós já experimentou. Enquanto esse dia não chega, a gente vai olhando o mal perdendo, e a gente vai com um sorrisinho mal disfarçado de quem sabe que ter tudo um plano. O Senhor sabe o que está fazendo. Oremos. Senhor, nós te louvamos porque, mesmo enquanto não chega o dia do mal ser plenamente derrotado, nós já temos prévias aqui e acolá. E nós sabemos do dia em que a morte andou para trás na ressurreição de Jesus Cristo. Temos aprendido tanto sobre isso nos nossos domingos de manhã, temos nos alegrado em saber mais sobre a ressurreição. E nós te louvamos porque temos já essa confirmação perfeita, infalível, de que até a morte vai perder. De que mesmo esse inimigo ferrenho vai ser derrotado. Nós pedimos, Senhor, que apresse esse dia. O anseio do nosso coração é por isso. E nós pedimos que a Tua palavra vença o mal em nós mesmos, a começar em nós. Tudo aquilo que precisa ser transformado em nossas vidas, em nossos corações, transforma com Tua palavra, Senhor. Pedimos pelo avanço da Tua palavra, pela cidade, pela família, pelas nações. Que a luz do Santo Evangelho faça brilhar a luz da nova vida em Cristo. No nome dele oramos. Amém.